Muito bom dia, 8 horas mais 3 minutos, 8h03 da manhã desta terça-feira. A gente tem que cuidar para não falar em segunda, né? Porque a segunda foi ontem, feriado, hoje é terça-feira, com cara de segunda, como disse o nosso convidado aqui instantes atrás. Semana vai ser mais curta, mas que ela seja de muito trabalho para você, que nos dá o carinho da sua audiência na manhã de hoje, 3 de novembro de 2015, temperatura de 18 graus e 6 décimos. Quem está conosco na manhã de hoje, prefeito Renato Altman, do nosso município de Teutônia. Prefeito, seja bem-vindo. Tudo bem, prefeito? Bom dia, Vini. Um bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Uma alegria estarmos aqui. Exatamente. A gente se vê pouco aqui nos estúdios, mas quando a gente vê, a gente sempre tem bastante papo. Vamos começar falando, né, prefeito? Até porque não estou aqui querendo antecipar nada, mas penso eu que você já começou a entrar numa reta final. Afinal de contas, ano que vem serão completados 8 anos de mandato, né? Duas legislações, por duas temporadas, como a gente costuma falar no futebol, e sempre coroadas por incentivos, por premiações, e semana passada, se não me engano, foi mais uma delas, né? Com relação à grande ferramenta que nós temos hoje, que é a internet, e em relação justamente ao que vocês estão oferecendo para todo mundo, através da Rede Mundial de Computadores, que foi o prêmio da transparência que ganhou o Executivo e o Legislativo aqui em Teutônia, né, prefeito? Perfeito, Vini. Realmente, além das obras, de todas as ações, acho que uma das coisas mais importantes que nós podemos deixar como marca, além do equilíbrio, dos investimentos em todas as secretarias, é a questão da transparência. É o segundo ano consecutivo que o Tribunal de Contas do Estado premia aos municípios, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo pelas boas práticas na transparência da internet. Então, o nosso site foi avaliado, né? Levado em conta 87 itens, né, e constante em 22 critérios de avaliação, onde era verificado todas as ações do ente público, no caso os contratos, as licitações, o quadro de servidores, salários dos servidores, todas as questões relativas a compras, a pagamento, a convênios, enfim. Do modo geral, todas as questões públicas são avaliadas pelo Tribunal de Contas. Para teres uma noção, Vini, nós já recebemos este prêmio no ano de 2014, onde 96 municípios, num total de aproximadamente 500 municípios, somente 96 foram contemplados. E em 2015, o Tribunal de Contas foi mais rígido ainda nos critérios de análise e reduziu. Então, somente 76 executivos estaduais de municípios do nosso estado receberam esta premiação. Então, é importante, uma conquista importante para nós. Se não me falha a memória, foram 3 ou 4 municípios do Vale do Taquari que receberam esta premiação. Até porque a gente não tem nada que esconder de ninguém. Exatamente, isso que eu ia falar, né, prefeito? O senhor sempre galgou aí esses 8 anos, quase 8 anos de mandato, com a palavra equilíbrio, né? Recordo que o senhor falava isso desde a primeira campanha, desde a primeira vez, o primeiro dia que o senhor entrou na prefeitura. E agora, as pessoas hoje se sentem empoderadas, né? Afinal de contas, as informações estão aí e elas não têm, obviamente, a necessidade e o porquê de serem escondidas. Então, importante essas ferramentas para uma democracia que a gente vive nos atuais tempos, né? E até porque o contraponto sempre é importante, né? As críticas construtivas são importantes, né? A gente sempre fica um pouco decepcionado quando as críticas são focadas na questão pessoal, mas nós estamos administrando o município de Teutônia e nós temos que dar publicidade aos nossos atos. Então todas as críticas construtivas, o contraponto que qualquer munícipe pode apresentar, sempre é importante, é fundamental. E ainda mais quando esta premiação é dado por um Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. Até porque, Vini, nós também foram dados do Tribunal de Contas importantes. Teutônia é o 3º município do estado e o 1º do Vale do Taquari que mais comprou livros didáticos, né? Veja bem, é importante. É o 10º no estado e o 1º do Vale do Taquari que mais transportou alunos das nossas escolas. É um dos 18 municípios do estado que tem o transporte coletivo licitado. Tudo dados do Tribunal de Contas. É a 19ª cidade mais igualitária do Brasil, da revista Exame. É a 21ª cidade do Brasil que menos depende do Bolsa Família. Também levantamento da revista Exame.
Então, além do Prêmio Nacional Gestor Eficiente da Merenda Escolar, do Prêmio Gestor Público Especial 2014, concedido pela Sindifisco e a FISVEC, este é um trabalho de toda a nossa equipe e, por que não dizer, de toda a nossa população, de todos os nossos poderes constituídos de Teutônia, e ficamos felizes com isso. É isso que nós, pelo que a gente percebe hoje, Teutônia tem um futuro muito bom pela frente. Desde que a gente sempre trate as questões com equilíbrio, que se priorize, que se foque sempre a gestão, que é tão importante. Nós temos tantos exemplos por este país afora de má gestão, de desperdício de dinheiro público. Então, nós nos sentimos gratificados, recompensados por estarmos hoje fazendo esse trabalho. Claro que com situações que podem e devem ser melhoradas. Eu nunca disse que tudo na administração municipal está 100% certo. Tem ajustes a serem feitos, claro que tem. Então, mas assim como tem nas nossas casas, nas empresas, sempre tem ajustes e melhorias a serem feitos. Mas, de um modo geral, Vini, muito satisfeitos, e o resultado disso é de toda a nossa equipe, né? Perfeito. Prefeito, o município de Teutônia também tem como privilégio o seu sistema cooperativo, né? E é um sistema diferente a nível de Brasil, que é muito forte, muito contundente em todas as suas repartições, em todos os setores, né? A gente vê o associativismo de um lado, cooperativismo do outro, como a gente costuma falar aqui. Mas enfim, e a Cooperativa Languiru está lançando aí também agora a sua queijaria, com esse aporte da Prefeitura também, na doação do terreno para o investimento da Cooperativa Languiru. Isso faz parte também de uma administração saudável, acima de tudo, esse apoio nas nossas empresas e cooperativas, que é o que move essa roda de economia, né, prefeito? Claro que sim, Vini. É um belo presente de Natal que nós estamos anunciando em conjunto com a Cooperativa Languiru. E o mais gratificante de tudo é quando a gente consegue dar um incentivo para uma empresa de Teutônia, para uma cooperativa de Teutônia. Ainda mais que conta com a história, com a tradição e especialmente com a credibilidade da marca Languiru. Estamos no mês dos 60 anos. Perfeitamente. Né? Então, ficamos sim muito felizes. Nós estamos doando uma área de 4,6 hectares. Esse projeto deve estar entrando na Câmara de Vereadores essa semana, para possivelmente na quinta-feira ser votado, né? Então, nós estaremos doando 4,6 hectares com a Languiru estará fazendo uma planta que será instalada em formato de módulos, né? Primeiro módulo com investimento de aproximadamente 10 milhões de reais, com um faturamento projetado de 50 milhões de reais no ano. Então é muito importante. Isso estarão no primeiro momento absorvendo em torno de 100 mil litros de leite por dia, né? Que é a matéria-prima necessária para produzir em torno de 10 mil quilos de queijo por dia. No primeiro momento é o queijo tipo prato e mussarela, que são os mais consumidos no país. Então é uma bela notícia, um belo investimento. Por isso que eu disse antes, Vini, respeitando as questões políticas, as divergências políticas de Teutônia, que é claro que sempre tem o seu momento de discussão, que é um pouco antes das eleições, um pouco depois das eleições, mas esta questão de Teutônia, da potencialidade que nós temos dos nossos empresários, dos nossos trabalhadores, do setor primário do município de Teutônia, que Teutônia desde 2011 também é o primeiro município do Vale do Taquari em valor adicionado oriundo do setor primário. Então mostra um equilíbrio muito grande hoje na nossa economia. Prefeito, impossível não falar com um chefe de executivo como o senhor sem falar desse momento conturbado que a gente vive a nível nacional, né, prefeito? A nível nacional, e a gente sabe que os reflexos estão aí, até porque estamos aí às margens, há 11 meses de uma campanha eleitoral que acontecerá em outubro do ano que vem, mas como a gente vê Teutônia aí aumentando de forma muito forte a questão de arrecadação, índices como esses que o senhor acabou de citar, como o senhor está vendo esse momento que estamos vivendo? A gente odeia falar essa palavra, eu confesso que odeio falar essa palavra aqui, mas infelizmente não temos um sinônimo a não ser a falar dessa crise que alguns dizem que ela é mais não tão intensa, e daí a gente começa a olhar ao redor, a gente percebe que está complicado algumas coisas mesmo, a nível de uma macroeconomia, numa macropolítica. Como o senhor, como chefe desse executivo aqui de Teutônia, está analisando, como a gente está vendo aqui no nosso município essa questão, prefeito?
Nós, Vini, a nível nacional, nós vivemos uma baderna de valores, de honestidade, de respeito, né? É isso que nós podemos ver, sentir no Brasil. A crise que nós constatamos hoje, ela tem como fundamento principal a crise política, né? Que por consequência tem reflexos na economia. Mas o que nós, há pouco tempo atrás, tínhamos uma pequena esperança de uma ampla reforma política neste país, foi uma decepção o que aconteceu. Né? Esta inúmera quantidade de partidos políticos no nosso país, que ficam barganhando cargos, enfim, ideologia, Vini, a gente não vê mais partidos com ideologia política, todos, eu não estou falando dos outros partidos, estou falando inclusive do nosso partido também, de todos os partidos do país, né? Não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas ideologia política a gente não vê. A gente pode existe o certo na vida e o errado, e dentro do certo pode existir algumas ideologias políticas, mas não tantas quanto a gente vê por este país afora em relação a partidos políticos. Então é isso que é uma crise de identidade, de caráter, de moral que nós vemos no nosso país. É um país muito grande, né? Mas mesmo assim, pelas potencialidades que ele tem, e volto a dizer, Vini, se a gente se preocupasse um pouco menos com a politicagem e mais com a gestão, porque o que é a boa política? Se não o reflexo da boa gestão. Né? No momento que tu faz uma boa gestão, tu vai trazer satisfação para a comunidade. E isto, no meu entender, é a boa política. Prefeito, você como prefeito, existe uma forma de isolar um município com mais de 30 mil habitantes do que vem acontecendo, do que das coisas que acontecem? Ou seja, a nossa economia ela é uma rede, né? A nossa economia, a nossa política é uma rede. Até porque, repito, estamos aí, ano que vem, começam as movimentações de uma campanha eleitoral, que sempre é desgastante, que sempre é complicado. A gente falando justamente nesse contexto. Existe como nós colocarmos a nossa região, quem sabe, nosso município, numa bolha, digamos assim, claro, que os reflexos não sejam tão sentidos para a nossa comunidade? Vini, sempre tem ferramentas que a gente pode usar e deve usar. Eu acredito no desenvolvimento regional, tanto que eu fico muito feliz quando os nossos municípios vizinhos anunciam uma conquista. Então, eu acredito nisso. Mas, especialmente, eu acredito na gestão, na equipe qualificada. Claro, com situação, volto a dizer de novo, ninguém está aqui para posar de bom moço, dizer que está tudo certo. Não, tem ajuste sim, claro que tem. Mas, de um modo geral, fazendo gestão, tratando com responsabilidade os recursos públicos, fazendo mais. Qual é o segredo hoje, Vini? É fazer mais com os mesmos recursos. Muitas vezes é fazer mais com menos recursos, né? Mas situações que a gente adotou e a gente procura fortalecer, que nem eu disse, no nosso setor primário aqui no município, fazendo investimentos. Vini, veja bem, nós estamos no final de ano anunciando investimentos em Teutônia na ordem de 7 milhões de reais com recursos próprios, sem emenda, sem financiamento, nada, recursos próprios. Nós agora, hoje por sinal, estará começando hoje de tarde um curso técnico do Senai aqui no município de Teutônia, veja bem, onde a administração municipal fez vários investimentos. Num primeiro momento será o curso técnico no setor de calçados. Projeta-se para o ano que vem o primeiro curso técnico de lácteos do Rio Grande do Sul, aqui em Teutônia. Situações que vêm de encontro que a gente vem falando, preparando o nosso município, fortalecendo ele. Nós anunciamos, Vini, pavimentações de 21 ruas no nosso município. E eu quero deixar também, até fazer um lembrete, o que são? São 21 ruas, 2 ruas com pavimentação completa, mais uma rua com capa e 18 ruas com perfilagem. E aqui eu quero fazer uma observação, e eu gostaria que muitas vezes as críticas construtivas que eu digo, até eu não tenho Face, Vini, não procuro não me focar muito nessa questão, mas a gente muitas vezes percebe alguns comentários. Agora nós fizemos, por exemplo, a Major Bandeira e a 3 de Outubro, Vini, foram ruas com perfilagem. Qual é a diferença da perfilagem? Perfilagem é uma regularização do paralelepípedo existente. A perfilagem é a primeira etapa de um capeamento asfáltico, onde tu usa
na média de 4 centímetros de regularização. Em alguns lugares pode ter 6, outros lugares pode ter 2. Inclusive, em alguns lugares pode ficar o desenho do paralelepípedo. Não é que foi mal feito, é assim mesmo, esse é o processo. O próximo processo qual é que é? Mais uns 3 centímetros de vibroacabadora para fazer o complemento da pavimentação. E por que isso não é feito num primeiro momento de forma total? Porque nós, em muitas situações, as nossas calçadas de passeio estão muito baixas. Se nós aumentarmos em torno de 7 a 8 centímetros de asfalto, em alguns lugares o asfalto vai ficar mais alto do que a calçada. E quando chove dá um problema também. Então, nós, por exemplo, nós licitamos, Vini, é um outro investimento que nós fizemos, deve estar iniciando agora no mês de novembro, a construção da calçada de passeio padronizada da Major Bandeira e da 3 de outubro. Depois que essa calçada estiver feita, aí nós vamos colocar uma capa asfáltica em cima da Major Bandeira e 3 de outubro, onde já foi feita a perfilagem. Então esta é a grande diferença da perfilagem para a capa asfáltica. Muitos investimentos, Vini, agora no final do ano ainda em compras de livros, materiais didáticos para as nossas escolas, para as nossas escolas de educação infantil do município. Investimentos no setor de água do município. Nós investimos agora em torno de R$200 mil na compra de duas caixas d'água de aço inox, que é tão importante, né? Esta questão de abastecimento com qualidade. Construção de ginásios de esporte, além da escola Alfredo Schneider, que já recebeu o seu ginásio de esporte, a escola 24 de maio. Agora nós estamos fazendo a segunda e última etapa do ginásio da escola Teobaldo Clos. Que é a Teobaldo é a maior escola do município. Né, também vai ter seu ginásio, e além da construção, um ginásio de qualidade. Isso que é importante. Reforço no parque de máquinas, compramos 2 escavadeiras hidráulicas, agora estamos em fase de licitação de um rolo compactador, pensando nas nossas estradas do interior, que muitas vezes tu larga um material e com a primeira chuvarada esse material vai parar na valeta, né? Tanto quer seja brita, quer seja ensaio. Então é também para trazer mais qualidade para as nossas estradas do interior. Construindo, Vini, só voltando às estradas do interior. As estradas do interior agora com essa chuva atrapalhou bastante, né, prefeito? Atrapalhou sim, deu Mas, Vini, por outro lado, nós ainda temos que ficar felizes porque nós não tivemos perdas humanas, nós não tivemos... foram algumas situações de prejuízos que trouxe com a enxurrada, principalmente nas estradas. Tivemos problema com o aviário, com outro chiqueirão, outro caso isolado. Mas, de uma forma geral, nós ainda nos escapamos bem dessa situação aí de temporal, de granizo, enfim. Investimentos no setor da segurança pública, Vini. Além de todos os investimentos que já foram feitos, compra e cedência do prédio para a Polícia Civil, investimentos com os nossos bombeiros voluntários, né, em torno de R$300 mil que nós já repassamos no nosso governo. Agora já cedemos um terreno e agora estamos licitando o prédio para a Brigada Militar, inclusive aí com parceria do Poder Legislativo também. Então são situações muito positivas. Cedemos um prédio para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, chegou posto de saúde, né? do bairro Teutônio. Então, Vini, essas são situações, são resultados que eu já disse antes da boa gestão. Sabe que a gente tem essa lição, né, prefeito? De levar, obviamente, as críticas que chegam aqui pra gente também. Claro. Mas, acima de tudo, para levar no momento como a gente vive, notícias boas, né? É o que a gente quer. A gente conversa com alguns empresários e eles dizem, vamos falar. Semana passada esteve aqui o presidente da SIC, o seu xará, inclusive, perdão do termo, mas o seu... Perfeito. E ele dizia, vamos falar de coisa boa, Vini, vamos falar, então... Isso eu acho que é o momento. Vini, também, quem participa conosco sempre sabe de que nós também procuramos agir dessa forma. Chega de notícia ruim, tem situações difíceis, claro que tem, mas nós temos a obrigação de passar notícias boas para a nossa população. Volto a dizer, muito da crise que aí está é uma crise política, né? E aí, se nós formos focar no meio político, realmente as notícias são desanimadoras, né? Mas se nós formos olhar a nível de Estado, por exemplo, Vini, situações que tu via no norte e nordeste do país, hoje tu está vendo principalmente na área da educação, com escolas em precárias situações no nosso Estado. Mas o que é isso? Falta de gestão. Deste governo que aí está... Não, de todos os governos que passaram,
do meu partido, do PT, do PSDB, do PMDB, do PDT, todos os partidos que já passaram por pelo governo do Estado, se nós formos fazer uma análise, talvez pecaram nessa questão de gestão. Então, muito importante quando a gente acha o equilíbrio da gestão com a política, mas sempre priorizando a gestão, que com o resultado dela, nós conseguimos a boa política. Prefeito Renato Ayrton Alto, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui início de novembro. Vamos marcar aí para dezembro um bate-papo no fechamento do ano, né, prefeito? Passar mais notícias boas. Passar mais notícias boas. A gente está precisando e a gente quer isso, nosso ouvinte quer isso também. Tá certo, prefeito? Vini, obrigado pela sua participação. Boa semana. Sempre à disposição da Rádio Tirol. Quando precisar, me contata e certamente estarei aí para conversar com a nossa população. Então, até uma próxima. Um grande abraço. Um abraço, Vini. 8 horas e 24 minutos, um breve intervalo. Na sequência, as informações finais de hoje.